Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Lembrando sempre, nosso QR Code com as mídias sociais estão aqui para todos que quiserem interagir, fazerem perguntas, tá junto aqui com a gente, é só entrar em contato. Hoje, mais uma vez, trazendo convidados especiais, hoje um tema diferente dos temas que nós já tratamos, talvez um tema que mexa com muitas pessoas. Antes de mais nada, nós estamos recebendo de novo a doutora Meiriane, que trabalha com a gente. Tudo bem, Meiriane? Olá, tudo bem, Leandro? Mais uma vez um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. E mais do que tudo, a doutora Samira, urologista, que vai tratar com a gente principalmente um pouco de sexualidade. É isso? O que você faz? Conta um pouco pra gente. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês é um grande prazer. Bom, eu sou urologista, moro aqui em São Paulo, atendo meu consultório aqui em São Paulo. Atendo homens e mulheres, né? Ao contrário do que boa parte das pessoas acha, o urologista também trata a mulher, né? O urologista é o médico que cuida do trato geniturinário e a parte sexual e reprodutiva do homem. Então, hoje a gente vai dar um foco especial para a sexualidade, abordando aí essas questões de disfunção erétil, disfunções, distúrbios de ejaculação no paciente obeso, que é o que vocês estão mais habituados a falar. Então tá bom, então vamos começar por aqui. Como você enxerga a obesidade causando distúrbios no paciente? Vamos separar homens e mulheres, se pudermos. Você quer começar por qual? Claro. Eu vou sempre puxar um gancho para o público masculino, né? Porque essa parte de sexualidade na urologia, ela é muito abrangente. E a parte feminina ela é abordada melhor pelo ginecologista, né? Obviamente. Mas é um assunto muito complexo, né? Assim como a obesidade, a sexualidade é um assunto muito complexo. Então, nada que é muito amplo pode ser tratado de forma simples. Se tem um tratamento simples, está errado, né? Alguma coisa está errada. E quando a gente fala em sexualidade, né, o conceito em si abrange fatores biopsicossociais, econômicos, né, ambientais. E aí, quando a gente leva para o paciente obeso, que é um paciente muito complexo, o assunto fica assim. Acho que o urologista e o cirurgião bariátrico, o endocrinologista se conversam muito pouco, né, no dia a dia. É verdade. As especialidades ficam muito distantes, né? Exato. Eu vou te falar que, assim, no global, para não falar que a gente não conversa quase com o urologista, a gente acaba conversando bastante com o urologista no pós-operatório por causa de cálculo renal, que não tem a ver com sexualidade, porque você causa uma desidratação e as crises renais são extremamente frequentes em alguns pacientes no pós-operatório, principalmente no primeiro mês, talvez estendendo para 60 dias. Mas a sexualidade, que é uma coisa que a gente... Eu acho que você é um pouco polêmico. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre tive a impressão de que muitos pacientes tomam decisões para fazer a cirurgia quando existe um comprometimento da sexualidade, do casal, do paciente que é solteiro, quando ele realmente se vê com a sexualidade abaulada, seja a mulher com a sexualidade dela de não se aceitação, não se vê bem, ou o homem, que muitas vezes, inclusive, opera em índices de massa corpórea muitas vezes mais altos, em média, do que as mulheres, e quando você vai conversar, você vê que é a hora que a sexualidade dele começou a dar uma diminuída. Mas acho que a gente conversa muito pouco. Sim, de fato. E é o que leva eles a nos procurar, né? Essa parte. E assim, eu estava lendo alguns dados sobre obesidade, eu até me assustei. A obesidade é uma doença endêmica, né? Epidêmica, enfim, mas eu acho que piorou muito com a pandemia, né? Olha, a obesidade hoje a gente tem alguns estudos falando que até 2030 nós vamos ter mais de 50% da população obesa. Né? Obesa. Hoje, no mundo, nós estamos falando em mais de 1 bilhão de pessoas obesas. Talvez a gente perca na obesidade para ansiedade. Eu acho que a ansiedade ainda vai ganhar da gente, até porque a ansiedade está de mãos dadas com a obesidade, mas acho que a gente perde para a ansiedade, mas a obesidade é uma doença e quando a gente fala de sobrepeso, então, esse número
Vai. Nós estamos falando, quando eu falo de obesidade, é o IMC acima de 30, né? Sim. Mas se você Caso pegar grave, ali né? aquele, o de 25 a a 30, botar o né? sobrepeso no meio, você sobe para quase 65%. E esse é um dado brasileiro atual, de que em termos de sobrepeso, chega para 65% a 67% da população. Acima do foi peso. algo assim que eu vi, que antes da pandemia, acho que a incidência era de 17%, depois ficou 23%, né, de população obesa. E quando sobrepeso, 60%. Eu confesso que eu fiquei assustada. Achei números bem altos. Bem altos. Nós guardamos uma relação com a alimentação, uma relação social com a alimentação muito grave, né? Assim, grave no sentido para a obesidade. Cultural, você né? vê, é cultural. Tipo, quando que você chama alguém para ir na tua casa e fala assim, nossa, eu tenho uma rúcula lá em casa, eu tenho um alface maravilhoso, nós vamos lá comer esse alface. Você chama para comer pizza, lanche, churrasco, é muito difícil. A gente sai para comer, a gente comemora comendo, a gente fica triste e come ainda mais do que quando a gente quer comemorar. Reúne na cozinha, né? Se reúne na cozinha, quer dizer, cada vez mais, né? E quando a gente trata de sexualidade no paciente obeso, eu acho que a gente tem 4 pontos principais, né? Não adianta, às vezes o paciente quer um tratamento pontual, de disfunção erétil, de queda do libido, de ejaculação precoce. Mas você tratar pontualmente o paciente, você vai ter recidiva ou não resolução do quadro, né? Então, é muito importante você focar no que é essencial. Eu costumo dizer que são 4 pontos. A questão hormonal, a questão vascular, a questão física e psicológica, né? Não pode deixar ao lado psicológico. Qual delas você acha que é mais impactante, mais comum? Olha, na verdade, no paciente obeso, eu acho que elas são complementares. É muito importante. O obeso é um hipogonádico, né? Ele é um hipogonádico e a gente sabe que estudos, enfim, diversas evidências mostram que o pós-operatório da gastroplastia redutora resolve muito esses casos de hipogonadismo, né? O que melhora muito essa parte sexual. Quando você está falando de hipogonadismo, é baixa produção hormonal pelos testículos. Para quem não sabe, nós vamos deixar aqui. Mas fala uma coisa para mim. Eu sempre tive comigo que o aumento do peso, o aumento do tecido adiposo, é ele que gera o feedback negativo de produção testicular da testosterona, é isso mesmo? Exato. Bom, tentando resumir de forma mais prática e fácil essa questão hormonal no obeso, a gente tem a circunferência abdominal, o pior tipo de gordura que tem é a abdominal, né? Então, a gente, dentro do adipócito, a célula de gordura, a gente tem uma enzima chamada aromatase. Então, o obeso, ele está sofrendo a todo instante o processo de aromatização, que é a conversão da testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Ah, mas o homem tem hormônio feminino? Tem, mas não deve ter em excesso. Então, essa testosterona transformada em estradiol faz o que a gente chama de feedback negativo. O estradiol, ele vai inibir a produção central das gonadotrofinas. As gonadotrofinas são substâncias, hormônios produzidos no cérebro que vão estimular o testículo a produzir testosterona. Então, parece um pouco complexo, mas quando a gente tem esse processo que está acelerado no obeso de aromatização, de produção acelerada de estradiol, que é o hormônio feminino, a gente tem um ciclo vicioso. Por quê? Porque cai a produção de testosterona a nível central, que afeta a produção testicular. O paciente começa aquele quadro de sintomas físicos, de fadiga muscular, de indisposição, de dificuldade de ganhar massa magra, de perder gordura e não tem disposição para começar. E no sentido da obesidade ainda fica pior, né? Porque, na verdade, tudo isso faz com que ele tenha maior dificuldade de perder peso. Exato. Então, uma coisa vai piorando a outra no ciclo altamente vicioso. É o que a gente fala que o tecido gorduroso acaba sendo um tecido hormonalmente ativo, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, porque quanto mais tecido gorduroso, acaba que tem essa correlação de feedback negativo, né? Exato. E na mulher, também aromatiza dessa maneira? Sim, a mulher também aromatiza, né? O mecanismo é um pouco diferente por conta da questão, não tem a questão testicular e a mulher não tem níveis de testosterona tão elevados, né? Óbvio que existe, mas não tem nem sentido a gente medir testosterona na mulher, porque são níveis tão baixos que a gente não consegue, por ensaios laboratoriais usuais, medir.
Então, essa questão de reposição de testosterona não faz sentido a gente levar isso para mulher. Mas a gente sabe do ganho sexual que tem em relação à perda ponderal também, né? Tanto no homem como na mulher. E na obesidade, nós falamos desse feedback negativo, dessa baixa produção de testosterona pelos testículos. Se você mantém a obesidade por um período longo de tempo, isso pode ser inibido ad eterno, tipo, não voltar a produzir? Esse hipogonadismo, ele pode não ter retorno? Ele pode, em se mantendo a obesidade, infelizmente, isso pode ser um ciclo eterno, um ciclo vicioso. Mesmo que ele emagreça. A gente precisa trabalhar exatamente para transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Porque com a perda de peso, a gente sabe aí que a cada 10% de perda de peso corpóreo, a gente consegue aumentar 50 a 100 nanogramas por decilitro o nível de testosterona. Isso é bastante, né? Num pós-operatório de bariátrica, a gente tem o quê? 30%, vai, por aí, de perda de peso ponderal total, né? Exato. Então, você pega e aumenta nesse paciente 300, 200, 300, 350, que é associado à atividade física, à musculação, a estimular receptor de androgênio, isso é um ganho muito maior para o paciente. Então, a atividade física estimula a produção de testosterona. Ah, sim. Isso aí é uma outra questão muito importante, né? Aquela coisa de que o básico sempre funciona, né? Comer bem, dormir bem, fazer atividade física. E a gente fala principalmente em grupamento muscular grande, né? A musculação, quadríceps. O homem não gosta de malhar perna, né? Mas tem um grande ganho. Você sabe que a malhação de perna, para mim, no pós-operatório, é o principal, né? Assim, você fala assim, eu quero fazer uma atividade física para perder peso. Começa fazendo agachamento, começa fazendo trabalhar a perna. Porque é muito grupo muscular trabalhando de uma vez só, é a melhor coisa que tem, né? Tem uma queima também de caloria muito maior, porque o grupo muscular é muito grande, né? E eu diria que é perna, em seguida costas, né? Não é bíceps. Bíceps é músculozinho, mequetrefe no meio do corpo, né? Você ativa receptor de androgênio, né? E o homem aproveita muito mais a testosterona, né? Dessa forma. Então tem um ganho muito maior. E você acha que o homem obeso, ele é muito impactado pelo psicológico em baixa de libido? Porque a mulher é extremamente, né? A mulher, ela realmente, quando ela vai ficando obesa, ela tem uma perda de libido fantástica, assim, nesse sentido. Você acha que o homem também, você acha que tem um grau da obesidade que isso acontece mais? Com certeza, né? E para o homem é muito pior reconhecer isso, né? Então, a gente trabalha com dois perfis de pacientes diferentes. Aquele que sabe que tem algo errado e que precisa mudar, ou aquele que não entra em contato com isso. Perfeito. Aquele que entra na negação da própria autoimagem. E aí a gente tem uma disfunção erétil, principalmente em jovem, que é a disfunção erétil psicogênica, que é aquela ansiedade de auto-performance, que gera também um ciclo vicioso, e o paciente chega a abrir mão da sua vida sexual, né? E quando a gente fala em relação ao casal, é muito ruim, né? Perfeito. E já que você falou disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mexe com criança também? Com adolescentes? Que idade? Não, eu não faço uropediatria, não. Tá, então a partir de que idade que você trabalha? 14, 15? Geralmente 16. 16. E esse paciente, adolescente, 16 anos de idade, vem obeso, ele atrapalha para você a puberdade ou essa situação por ele vir obeso e ter, porque é ali na puberdade que você começa a produção. O pico de testosterona está na puberdade e na juventude, né? Onde esse paciente ele vai desenvolver os caracteres secundários com pico, né? Explosão hormonal. E nessa fase também tem aquela descoberta da vida sexual, né? Enfim, aquelas ereções espontâneas, tamanho de órgão genital, né? Tudo isso conta. No obeso, o físico conta muito, né? Porque como ele tem um excesso de hormônio feminino, de estradiol, ele vai ficando com aquele padrão ginecoide também, né? Com aquela gordura pubiana, então às vezes o pênis fica embutido. Então a haste penianas tem a impressão de que o pênis não é do tamanho suficiente. Isso gera uma insegurança muito grande, né? No adolescente é muito... Fora a ginecomastia, né? Exato. A ginecomastia é um aumento da mama no homem, que é derivado muitas vezes desse sobrepeso. E se você fosse falar para a gente precocemente,
que a pessoa que está ali em casa, que está ouvindo, como é que ele começa a ver que talvez ele tenha alteração sem fazer os exames? Como é que sintomas que ele pode procurar? O que ele vê, como, assim, logo de cara, falando, tá aqui, tá começando. O paciente obeso? O paciente. Então, são 3 tipos de sintomas quando a gente conversa sobre hipogonadismo, a baixa de testosterona. Tem os físicos, os cognitivos, comportamentais e os sexuais. Os sexuais são os mais específicos. Então, a gente está falando de disfunção erétil. E muitas vezes um quadro de disfunção erétil, ele abre uma cardiopatia, uma arteriopatia mais grave, né? Uma claudicação de membro inferior, enfim. O quadro de disfunção erétil e queda do libido. É muito comum. Você acha que a queda do libido deve vir antes da disfunção erétil? Ou não? Olha, na verdade, eu acho que são bem congruentes, são bem coligados. E você acha que a diminuição da vontade, do desejo, vem ainda antes de tudo isso? Sim, muitas vezes sim. E é o mais difícil, né? É o mais difícil porque de todos os sintomas sexuais, a queda da libido é o mais inespecífico. Então, às vezes, você dá um vasodilatador, o paciente responde bem ao Cialis, ao sildenafila, e você repõe o hormônio, o paciente está bem, mas às vezes ele psicologicamente a libido é algo difícil de resolver. Você, quando você está no consultório, você trata muito com a psicóloga ou você é a psicóloga? Não, eu tenho uma terapeuta sexual. Que vai Precisa, falar. né? Precisa. Essa parte psicológica, ela é muito ampla, né? A saúde mental, ela influencia, enfim, vocês sabem disso muito bem, né? Nossos pacientes, eles precisam bastante, né? A nossa equipe também tem um psicólogo justamente para tratar esses outros pontos, né? Tem que ser multidisciplinar, né? O paciente, apesar de que ele chega querendo tratar pontualmente, mas a abordagem multidisciplinar, ela é necessária. Eu tenho uma psiquiatra que faz terapia sexual, que trabalha comigo, tem uma fisioterapeuta do assoalho pélvico, também para direcionar essa parte de disfunção erétil, distúrbio de ejaculação. E a gente precisa se conversar, né? Eu converso muito com a endocrinologia, né? Muito mais do que com vocês. Sim. Mas com a endocrinologia, a gente tem uma conversa mais ampla. E tem, por exemplo, um diabetes atrapalha ainda mais? Sem dúvida, né? E aí a gente entra no terceiro, né? A gente falou aqui da parte hormonal, a gente falou da parte psicológica, vamos falar da parte vascular. A parte vascular enfim, a gente tem o dano da microcirculação, né? Aquela arteriopatia. O paciente, antes de obstruir a carótida e a coronária, ele vai obstruir a microcirculação. Ele vai obstruir a artéria cavernosa e o mecanismo de ereção nada mais do que o pênis encher de sangue. A vasodilatação, o ganho de sangue arterial, o sangue ele precisa ficar preso para o paciente ter uma ereção boa. Então, quando você tem dano na circulação a nível microvascular, começa um quadro de disfunção erétil, que é muito comum no obeso, que é um plurimetabólico, né? O paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, sedentário. Então, o depósito de placas nessa circulação, ele vai causar. E aí a gente tem a outra questão, que é o obeso é um inflamado crônico. Sendo um inflamado crônico, ele sofre um estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele diminui a produção do óxido nítrico. O óxido nítrico é o principal vasodilatador, quando a gente fala de ereção, né? Leva sangue. E aí, se chega um paciente obeso para você? Porque o obeso ele já tem algum grauzinho de cardiopatia, ele já tem algum grauzinho de um monte de coisa. E aí, como é que você faz para entrar com vasodilatador, com os Viagras, Cialis e coisas do tipo para esse paciente? Pode? Não pode? Como responde bem, não responde, bem, vai funcionar. A pergunta do milhão, né? Quem pode tomar o pode tomar? Não, na verdade não tem. A obesidade em si não é uma contraindicação para uso dos inibidores da 5-fosfodiesterase, que são os vasodilatadores, tadalafila, sildenafila, que são os mais comuns. Não é uma contraindicação. A contraindicação absoluta é o uso de nitrato, né? Monocordil, isordil, porque você pode ter potencializado aí um estado de vasodilatação. Então, esse paciente, sim, se é obeso, cardíaco, faz uso desses vasodilatadores mais potentes, isso aí está contraindicado. Mas o obeso em si, ele não é. O problema de dar só o vasodilatador é que você não está tratando... Você está resolvendo um problema imediato, né? Pontual. Você está tratando sintomas, você não está tratando a doença, né? Então...
Então, toda vez que chega um paciente obeso, você pede para perder peso. É. Fundamental. Acho que é um discurso universal, Eu nosso, também. né? Eu falo para o paciente hoje que a obesidade está igual cigarro, sabe? Tipo, não Todo tem mundo médico, fala, não tem médico que você fala assim, eu fumo um cigarro que não vai olhar para tua cara e fala, você tem que parar, né? E você tem que entender que você tem que parar. Ou você vai com a obesidade, você fala, você tem que perder peso. No mínimo, ela atrapalha. No mínimo. Tá tudo linkado, né? E aí, da parte vascular, a gente parte para a parte física, né? A própria obesidade, ela dá limitação para o paciente fazer. ter uma relação o ato sexual é físico, né? Exato. É uma atividade então, física, você tem uma principalmente para o homem. Sim. Exato. Você tem uma demanda cardíaca maior, o paciente entra no estado de sudorese, de taquidispneia, de taquicardia. Então, assim, existe a limitação física também para isso. E muitos pacientes criam um bloqueio, né? E aí vai parando tudo. Para tudo e coloca a vida sexual de lado. Tá ótimo. E aí, vamos lá, o paciente fez uma cirurgia bariátrica, ele começou a perder peso. Em que momento que vale a pena a gente começar a dosar os hormônios desse paciente? O que a gente observa, eu não tenho um N muito grande de pacientes pós-bariátricos no consultório, né? Mas volta e meia acompanho. É que esses pacientes, eles fazem pico de testosterona, né? Pico. Fazem pico de testosterona, porque o ganho de peso é rápido, né? A perca, né? Desculpa, a perda de peso. É rápido. Inclusive tem uns estudos recentes que eles falam isso, né? Que como tem uma perda ponderal muito mais rápida com a bariátrica, os pacientes, eles têm um ganho de testosterona no pós-cirúrgico muito melhor. Eles voltam à curva normal, mais próximo do normal, mais rápido do que um paciente, por exemplo, que perde com medicação ou só com mudança de hábito de vida, né? Você sabe que tem paciente até que faz hipersexualização, né? Então, muitas vezes a gente precisa acompanhar de perto, encaminhar para o terapeuta sexual, porque faz pico de testosterona no paciente que era acostumado a ser basalmente hipogonádico, né? A ter nível de testosterona de 200, abaixo disso, 150. Ele emagrece. De repente, tem um ganho astronômico. Alguns ficam hipersexualizados. E aí, testosterona tem receptor do sistema nervoso central, né? Muitos entram naquela coisa de adição também, né? E aí... E a testosterona, quando ela aumenta dessa maneira... Você vê, então, aumento, por exemplo, da agressividade ou coisas do tipo, como é quando a gente põe uma testosterona exógena ou não? Eu estou falando assim de casos extremos, né? Geralmente o paciente tem um ganho muito maior com isso, né? É muito favorável. Esse aumento de testosterona para ele é muito favorável. Então, não é algo assim que é rotina, ficar hipersexualizado e ser prejudicial. Não é isso. É muito melhor para o paciente. Não, eu concordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem um aumento da tua própria testosterona, você tem alterações emocionais derivadas disso também? Porque muitas vezes quando a gente faz reposição, você faz alterações psicológicas, né? No paciente, mais agressivo, mais... Pelo menos é o que a gente vê como comum. Não sei se você compartilha disso. Não, sim, o processo natural, né? A produção endógena de testosterona para o seu corpo, sem dúvida, é a melhor saída, né? Mas às vezes isso é muito rápido, né? E como o paciente no pós-operatório ele tem todas as alterações, enfim, todas aquelas alterações, distúrbios alimentares, aquela coisa desabsortivas, todas no mesmo momento, às vezes isso pode ser muito impactante para a saúde mental. Tá, e aí, mas voltando então lá atrás, quando é que a gente começa? Você acha que já no pós-operatório a gente já começa a fazer acompanhamento, já deveria fazer acompanhamento hormonal do paciente? Bom, eu acho que, sim, não observo daqui D30 no D60 do pós-operatório, mas esse paciente ele precisa ser encaminhado para o urologista em algum momento do pós-operatório dele, para a gente ver, até porque existe a questão do reganho. Perfeito. Né? E o reganho, a gente observa que esse paciente, ele volta a ter novas células de gordura e ele pode voltar com essa baixa de testosterona. Então, por isso que é importante estimulá-lo. Estimular ele a manter uma saúde sexual boa, a fazer atividade física, comer bem e mostrar os benefícios em relação à sua sexualidade. Você falou de comer bem. Tem hoje alimentos que são relacionados realmente ao aumento de testosterona ou isso é mito e papagaiada que a gente vê pela internet afora? Não, tem sim, né? A gente vê aí alimentos ricos em magnésio, em zinco, salmão,
castanha de caju, pistache, enfim. Isso tem um ganho real? Na verdade, assim... Ou é só um hábito bom? É um hábito bom. É um hábito É bom. um hábito bom. Não é nada uma coisa mágico, real. não é mágico. Não é nada mágico. Não, porque hoje, bom, aí saindo da alimentação, hoje se vende via internet afora um monte de cápsulas aí, cápsulas que aumentam a produção de testosterona, são cápsulas naturais. Como é que você vê isso? Tem alguma fórmula mágica para... As redes aumentar? sociais, a internet democratizou demais o acesso, né? Isso é bom, mas tem o lado ruim, né? Porque tem os vendedores de ilusão. E isso é muito ruim, quando a gente entende que nem todo mundo tem o mesmo entendimento acerca da informação, né? Então, eu tenho um vídeo no meu canal que eu pego vários suplementos e analiso um por um, que a maior parte deles tem um tadalafila lá no meio escondido. Fala que é selênio, é o zinco, é o magnésio, é a coenzima Q10, mas tem lá tadalafila ou nem tem, né? E o que vai fazer efeito mesmo é aquilo que está escondido. Então, assim, não existe receita mágica, né? Não existe... porque para obesidade tem um monte, né? Você vê o comprimido, ele faz perder peso, gordura localizada, faz tudo e ele é natural. Trata esteatose, é um negócio mágico, é um negócio absolutamente mágico. Você compra aquele comprimido, o que ninguém vê, eu me lembro muito lá atrás, quando tinha umas propagandas de uns negócios de exercícios, né? Que você comprava num certo canal. Aí você comprava um negócio de exercício e falava assim, não, você vai fazer isso aqui 5 minutos por dia e vai ter um baita resultado. Mas ele vai com o guia da dieta saudável. Tipo assim, 5 minutos aqui, mas faz o dia... Você usa o guia da dieta saudável. Vulgo, faça a dieta para que você tenha o resultado na sua perda de peso, porque você só vai fazer 5 minutos do exercício. Então a internet vende mágica, que é uma beleza. Você imagina para disfunção erétil, né? Que se para obesidade é assim, imagina para disfunção erétil. Tem um estudo americano que avaliou também, os Estados Unidos é um mercado multimilionário, né? De suplementos, de polivitamínicos, mas que eles avaliaram esses fitoterápicos e descobriram que mais que 60%, acho que 70%, tinham substâncias não identificadas nos rótulos, né? Como, por exemplo, vasodilatadores. Inclusive porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas nos Estados Unidos, você pode esconder 25% da fórmula, né? No Brasil não pode, mas nos Estados Unidos pode. Por isso que tem muito suplemento que às vezes a gente só compra via internet, porque a Anvisa não permite. Ou você abre totalmente o que tem ali dentro, ou não pode entrar no Brasil. E nos Estados Unidos ainda tem um pouco de lei de privacidade. A história da Coca-Cola, no sentido geral, não revelar realmente a fórmula, coisas do tipo, né? Então, inclusive, vem dessa história a contaminação de muito whey que vinha lá de fora com testosterona, com hormônios dos mais variados possíveis, né? Não sei se você pegou essa história. Bacana, não. Não, mas isso aí é uma rotina muito comum, né, do consultório. A gente chega, pede, me dá a lista de medicações, a polifarmácia que o paciente está tomando, e você vê coisas que, infelizmente, a medicina está muito assim hoje, né? Então vamos para a próxima fase. O paciente fez lá cirurgia, emagreceu, começou a fazer atividade física. Que momento que ele pode fazer ideal. Reposição hormonal? Bom, vamos lá. Reposição, gente, calma lá. Reposição. Primeira coisa, nem todo paciente tem indicação e nem todo paciente é obrigado a fazer reposição hormonal, mesmo quando seus níveis de testosterona estão baixos. E aí, qual é o número mágico para repor testosterona? Depende da população, depende do valor de referência, do laboratório. Então, da constituição física, né, do biotipo do paciente. Vamos lá, uma testosterona, valor de referência de 300. O paciente chega, operou, não aumentou a testosterona. Ele mantém aqueles sintomas físicos, mentais ou sexuais. E aí acho que a gente não falou sobre sintomas cognitivos, né, sobre os mentais, comportamentais. Muitos pacientes têm insônia, dificuldade de concentração, déficit de atenção, memória. Você vai ver, pode ser um quadro de hipogonadismo, de baixa de testosterona. Então, aquele paciente que tem sintomas sexuais, físicos, cognitivos, ou algum deles que esteja sendo um impeditivo para a sua qualidade de vida associado a baixa de nível sérico, ele está apto a fazer reposição. A gente pode oferecer, precisa oferecer para esse paciente, porque esse paciente tem um ganho de vida.
Tá. E essa reposição na forma de ejetáveis, na forma de comprimido, o famoso gel, como é que você repõe melhor essa testosterona? Bom, o paciente chega no consultório hoje, a gente oferece basicamente 3 tipos de reposição. O intramuscular, os injetáveis, o gel transdérmico, de absorção transdérmica, ou os pellets, os chips, né? Que, na verdade, é um mercado meio de transição ainda, os implantes de testosterona, né? Tem muita gente fazendo, mas não está tão aprovado. A Sociedade Brasileira de Urologia não bateu o martelo ainda em relação a isso. E funciona bem? Em relação a nível sérico de testosterona, sim, eu não coloco, tá? Eu não coloco, então eu falo para o paciente que existe, mas o paciente que acompanha comigo, ou ele faz gel ou ele faz intramuscular. Perfeito. É old school ainda. E fica quanto tempo? A reposição ad eterno? Aí a gente tem Ou até regularização? Não tem importância ficar de eterno, tá? Se o paciente ele tem uma falência testicular, ele precisa repor hormônio para o resto da vida, ele pode fazer isso. A gente faz a reposição ou com injetável, por exemplo, de longa duração, de depósito, ou de curta duração. Aqueles que a gente faz de 7, 10, 15 dias, 3 semanas, ou aqueles que a gente faz a cada 90 dias. Então, ou gel, que é o de absorção transdérmica de uso diário. Às vezes o paciente responde bem, se adapta bem a essa reposição, mas enjoa. Não quero mais, seja por motivos, enfim, N motivos. A gente precisa entrar numa terapia de recuperação de eixo hormonal. E quando a gente dá hormônio para o paciente de forma exógena, a gente inibe aquela questão do feedback negativo que a gente conversou no início. Então, se a gente inibe esse eixo, a gente precisa entrar no que a gente chama de TPC, terapia pós-ciclo. Perfeito, para não deixar vazio. Para não deixar, para não perder esse gatilho. E, logicamente, que aquele paciente que tem desejo de fertilidade está contraindicado absolutamente o uso exógeno de testosterona. Até um ponto bem interessante aí. Em relação aos pacientes obesos que perdem peso, existe um ganho também de qualidade de espermatozoide? Porque a gente vê no consultório, às vezes, paciente, um casal que é infértil, a gente sabe que o primeiro fator que a gente investiga é o masculino, né? Então, esse paciente obeso que fez a bariátrica, ele tem um ganho da qualidade do espermatozoide, do volume, quantidade, enfim, o que a sua experiência mostra, os estudos e tal? É engraçado, 2 questões em relação a isso. A gente está falando de vida sexual, né, de atividade sexual, mas a questão reprodutiva é muito importante, tanto para o homem como para a mulher, né? A qualidade do sêmen, né, do espermatozoide, seja quantitativamente ou qualitativamente, ela é muito prejudicada pela obesidade, né? Isso a gente tem estudos, né, comparando. Tem uma série grande de 2017 que comparou sêmen, qualidade do sêmen de homens da década de 70 até 2011. E aí observou 52% de redução da concentração de espermatozoide entre os homens da década de 70 com as atuais, do século. E você acha que a causa é pelo quê? Pela obesidade? Não só obesidade, né, mas basicamente estilo de vida. Sedentarismo, alimentação, metais pesados, hábitos de vida modernos, obesidade. Infelizmente, é o que a gente observa também no paciente obeso. E essa perda de peso, ela melhora, sim, a qualidade do sêmen e contribui para a fertilidade do casal. Isso é bom, né? Que os nossos pacientes, às vezes, sofrem bastante com isso. Tem muita gente que quer engravidar e não consegue. É impressionante. Sim. Mas aí, voltando, então vamos lá para a nossa reposição ainda. E em que momento que vale a pena fazer reposição para ganho de massa muscular? Não precisa ser um bodybuilder, mas para você notar um ganho de massa muscular. Uma das indicações aí de reposição hormonal, mais manejado até pelo pessoal da endocrinologia e da nutrologia, né? É a recuperação da sarcopenia. Então, isso aí ajuda no paciente hipogonádico, sarcopênico, no idoso frágil. A sarcopenia, para todo mundo, algumas palavras que claro. já me falaram que a gente fala, as palavras assim como se fosse naturalmente. Sim, não. Então a gente deixa a explicação: sarcopenia claro. Baixa da musculatura, né? Você tem menos massa muscular do que você deveria. Inclusive, eu estava vendo um curso de nutrologia e está cada vez mais nítido que a medicina clássica, ela
ela via a sarcopenia naquele velhinho que já não conseguia mais andar, tal, sarcopênico. E hoje a gente vê uma sarcopenia no obeso, né? Sim. Quer dizer, você tem uma massa de gordura extremamente mais alta do que a massa muscular, e isso já induzindo a uma sarcopenia ou a um músculo de pior qualidade, né? Um músculo com muita gordura intrínseca, esse Sim. tipo de coisa que seria praticamente sarcopênico, e inclusive pessoas magras, que são assim, de biotipo de magrinho, e a hora que você vai ver, a massa maior dela é massa gordurosa, justamente porque a massa de musculatura é extremamente pequena. É a questão do obeso desnutrido, né? E Que muitos é obesos muito são, comum. né? As pessoas não entendem isso, acham que o obeso é nutrido. É. E, na verdade, a gente muitas vezes chega à obesidade justamente por comer mal, por comer uma comida de baixa qualidade, de valor de carboidrato extremamente alto. Então, valores nutricionais são baixíssimos. Né? Qualidade, né? E aí é antes do paciente chegar na fase cirúrgica, né? Aquele paciente que quer perder peso e que é hipogonádico, que tem testosterona baixa, que tem essa dificuldade de perder gordura e ganhar massa magra, a testosterona é uma excelente indicação. Você falou nesse número de 300. Eu estava conversando com alguns nutrólogos, esse tipo de coisa, e tem muitos deles que têm uma visão de que tem homens que se dão melhor, se sentem melhores quando a testosterona é 700, 800, 900. E tem homens que se sentem muito bem com 350, 400, esse tipo de coisa. Isso é uma verdade? Existem pessoas que se dão melhor em certos níveis? Então, por exemplo, para uma pessoa que se dá bem com 700, se ele baixar para 600, o que é um valor ainda normal, ele pode realmente ter um monte de efeitos psicológicos e a gente deveria repor? Isso é interessante quando a gente trata do paciente leigo com números, né? Para ele não ficar viciado em tratar um exame, porque isso é bem complicado. Às vezes o paciente está avaliando ali os seus sintomas baseados num valor numérico, né? Mas de 450 passou para 550. Não é assim. É a adaptação do seu organismo, é a presença de sintomas que nessa fase precisa estar dissociado do lado psicológico. Porque tem aquela inespecificidade dos sintomas, né? Perfeito. E um exame de testosterona, ele precisa ser feito 2 ou 3 vezes para você ter uma média? Porque eu já também ouvi falar que agora, ultimamente, os exames atuais, eles têm muita variação desses valores, esse tipo de coisa. Olha, na minha prática clínica, o que eu costumo fazer no consultório é, se eu tenho um paciente com indicação de reposição, que ele está com nível hipogonádico, eu sempre repito. Antes de começar o ciclo. Eu sempre repito para ter certeza e peço ele para colher no horário adequado, que é pela manhã. Perfeito. E para a gente começar bem solidificado. Perfeito. E em relação à idade, como você vê a andropausa masculina? Está mais precoce com a obesidade, acho que isso é uma certeza, mas como é que você vê a idade em relação a tudo isso? A gente sabe que a partir dos 40 anos o homem tem uma queda, né, de testosterona de 1 a 2% ao ano. Isso acontece em todo homem, basal, né, da produção. Isso vai ser acelerado de acordo com o seu modo de vida, comorbidades, enfim, presença de obesidade ou não. E a partir de 50, alguns homens sentem mais essa queda, né? Essa queda que aí pode vulgarmente chamada de andropausa, né? Mas diferente da menopausa, que toda mulher vai passar, nem todo homem chega na andropausa. E tem aqueles que chegam laboratorialmente, mas não tem clínica nenhuma. Hoje mesmo eu atendi no consultório um paciente atleta com testosterona de 250. E assim, super disposto, quase 70 anos, nada todos os dias, corre, sem nenhuma queixa sexual, nada. Então, bem adaptado, casado há anos, nenhum problema. A gente não vai repor, jamais reporíamos testosterona num paciente com esse perfil. E a reposição de testosterona realmente pode fazer justamente o que nós conversamos, que é a diminuição da gordura abdominal, principalmente no homem? Ajuda sim. Então, você acha que, por exemplo, o paciente que vem do endócrino, fala assim, ó, eu vim aqui, por enquanto eu não tenho queixas sexuais, eu estou acima do peso, vou começar a fazer dieta, vou começar a fazer atividade física,
para esse paciente, vale a pena fazer uma reposição exógena para que ele tenha um pouco mais de testosterona, tentando ajudá-lo a perder peso, ajudá-lo a perder cintura, esse tipo de coisa? Olha, eu acho que é muito válido, tá? Eu acho que é muito válido. Paciente sobrepeso, no paciente obeso que precisa, por mais que não tenha sintomas sexuais ou cognitivos, mas se a parte física está demandando, eu acho que é um ganho muito grande. Hoje a reposição de testosterona, ela tem impacto cardiológico? Tipo, ela realmente está associada ou não está associada a eventos cardíacos com mais frequência? A gente tem aquele ditado, né, que a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Porque já... Clássico. Assim como a testosterona já foi acusada de causar câncer de próstata, ela já foi acusada, né, de causar a morte súbita, enfim, aumento da incidência de eventos cardiovasculares, mas hoje a gente sabe, né, por, enfim, vários estudos grandes e robustos, de que no paciente hipogonádico existe sim um ganho do ponto de vista cardiovascular da reposição hormonal. Ou seja, uma melhora, inclusive. Uma melhora. O que a gente não pode trabalhar é com níveis suprafisiológicos, acima de 900, 1.000, 1.500, 2.000, de forma a dar mais testosterona para esse paciente. A gente não pode esquecer que o coração é um músculo, né? E como um músculo, ele também pode ser hipertrofiado pelo excesso de testosterona. Então tá bom. Então vamos para a polêmica, porque agora acabaram de baixar algumas normatizações de que não pode fazer reposição de testosterona para fins estéticos. O que você acha disso? Eu acho que é uma ótima iniciativa, né? Mas infelizmente no Brasil nem tudo que é proibido funciona. Mas o CFM teve, eu acho que é válido e passou da hora, né? Passou da hora. Hoje em dia, quando a gente fala também de medicina do esporte, a gente precisa ter muita cautela nesse paciente, né? Muita gente faz medicina do esporte, mas será que a gente está... Esse profissional, ele acompanha atleta de alta performance que precisa da testosterona? Ou será que não é aquele pessoal da academia que quer usar... Então, você sabe que isso é uma dificuldade que eu vejo assim, porque o que eu chamo de atleta? Eu chamo de atleta, para mim, assim, atleta profissional. O cara que vive disso, o cara que ganha dinheiro Sim. com isso. Só que a maioria dos pacientes, a maioria do que a gente vê, são chamados atletas amadores. São pessoas que vão participar de uma competiçãozinha amador, uma corrida, alguma coisa que até pode ter algum grau de premiação, mas não é esse o foco real da vida dessa pessoa. E aí, essa pessoa não pode, então, ter essa colocação? Essa pessoa não deve trabalhar com níveis suprafisiológicos em hipótese alguma, né? Indiferente ao ganho que ele possa ter. É aquela coisa, né, de você aparentar ter mais saúde de forma não saudável, né? É uma grande contradição. Então não tem lógica nenhuma. E então, quando você trabalha com esses níveis realmente suprafisiológicos, você pode causar o efeito realmente rebote de falência testicular no futuro? Infelizmente, isso é uma grande verdade. Aquela famosa coisa de que os bombados vão ser broxas. Atrofia testicular, infertilidade, são algumas das verdades, né, das nossas verdades cotidianas, né? Isso aí a gente pega muito no consultório, né, no dia a dia. Paciente que faz uso de testosterona desde a juventude para ganho estético e funcional, enfim, sem indicação nenhuma, que evolui com a azospermia. E muitas vezes é uma azospermia muito difícil de tratar. Não vou dizer que são quadros irreversíveis em sua totalidade, mas às vezes é difícil, dependendo do período que ele ficou fazendo essa modulação hormonal, né? Nem reposição, porque reposição é errado falar nesse contexto. Mas eles ficam azospérmicos, eles ficam com atrofia testicular. E essa atrofia testicular, ela muitas vezes é irreversível, né? O paciente que, então, você falou de próstata, a reposição normal, ela não vai alterar, então, a função da próstata, o aumento do câncer ou a função prostática como um todo? Hoje a gente já tem estudos, né, grandes trials, estudos randomizados, que mostram que o paciente com hiperplasia prostática benigna, sintomático, ele não tem nenhum malefício com a reposição de testosterona. Porque esse paciente precisa ser triado inicialmente, ele não pode ter nenhuma doença oculta. Não pode ter um nódulo não diagnosticado. Certo. Então, ainda é um território muito de fronteira quando a gente fala de câncer de próstata e testosterona, né?
Antigamente a testosterona era a grande vilã, hoje a gente sabe que não. A gente já tem discussões em congressos sobre paciente em vigilância ativa. Vigilância ativa é aquele paciente com câncer de próstata de baixo risco que dá para simplesmente a gente acompanhar. Câncer de próstata é um leque muito grande, é uma doença com um leque muito grande de diagnóstico, né? Então tem aquele de baixíssimo risco, que é um tumor indolente, que às vezes tem colegas que encorajam de fazer reposição hormonal nesse paciente, desde que ele esteja sintomático e com os níveis baixos de testosterona. Então, agora Ainda é algo de fronteira, tá? De algo fronteira. Bem polêmico. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que isso deve ser bastante comum para você. Porque o homem, depois dos 40, assim como eu, fica semi-careca, ou careca, ou perde cabelo, e assim vai. E um dos tratamentos ainda mais efetivos para isso é o uso da finasterida. Se você pega um paciente com disfunção e usa a finasterida, você pede para parar a finasterida? Bom, porque a finasterida é um bloqueador. Primeiro que a dosagem que dermato usa para tratamento capilar é muito pequena, né? É 1 miligrama. Mas a gente sabe do efeito placebo, né? Perfeito. A gente sabe que existe efeito placebo. Enfim, você está achando que aquela medicação faz mal, ela realmente vai fazer. Tá? Sem nenhuma evidência clínica de finasterida, dudasterida seja de fato causador de disfunção erétil. Nem de queda de libido, nada. Mas, infelizmente, existe esse efeito placebo. Mas, por exemplo, um paciente que está usando uma finasterida, uma dudasterida, e você resolve começar uma reposição hormonal, ele pode ter aumento da queda capilar? Ele pode. Ele pode. Resumindo, ele pode. É que, na verdade, são dois mecanismos contraditórios, né? Entendi. Ou você faz uma coisa ou tem outra. Que escolher, né? Então, são duas coisas contraditórias. Você basicamente está dizendo ou você fica continua cabeludo com cabelos ou você perde o seu libido. Não, é que você está dando testosterona de um lado e usando o inibidor do outro, né? É algo bem... Mas a gente vê na rotina. Eu acho que deve ver, porque assim, eu vejo isso numa frequência, uma frequência absurda. E olha que eu não sou urologista no meio dessa história. Mas comum. vai se contando casos e mais casos. E eu não sei, eu não sei se você falou da mulher. Você tem experiência com reposição, com mulheres que fizeram reposição de testosterona? Não, eu não trabalho com essa você não faz, parte, mas não. você tem experiência, vê casos, o que você vê com essa maneira? Olha, na mulher, o que a gente precisa deixar claro é que a clínica é muito preponderante, né? E qualquer reposição hormonal de testosterona na mulher, ela precisa ser muito bem avaliada. E eu vou me arriscar a falar que é mais um cenário de exceção do que de regra, ao contrário do que a gente vê por aí hoje. Você acha que hoje está se polarizou demais. Infelizmente está, né? Até pela questão estética, né? Estética, muscular e alta performance em academia, infelizmente. Tem bastante. Só que isso aí a gente vai vendo, né? Acne, queda de cabelo, engrossamento vocal, né? E alguns efeitos são irreversíveis, né? Uma virilização que, às vezes, na maioria das vezes, é irreversível, né? Mulher. E o uso da testosterona na mulher, ela também pode causar uma menopausa precoce ou coisa do tipo? Olha, não é muito a minha rotina, tá? Mas com certeza desbalanceia eixo hormonal, né? Tá certo. E aí a gente vê, até na própria mulher obesa, se tratando de obesidade, as alterações hormonais, síndrome do ovário policístico, né? Todas essas alterações reprodutivas, hipogonadismo, né? Então tá bom. Então deixa eu parar por aqui quanto à obesidade, porque agora eu tenho uma dúvida que talvez tenha a ver com a sua área, eu não sei se você mexe com isso, mas parece que está sendo cada vez mais frequente, de novo não tem a ver com o nosso tema da obesidade. Prótese peniana está sendo colocado cada vez mais. Você mexe com isso também? Sim, faço. E aí, como é que é essa história? Bom, aqui não tem mais nada a ver com obesidade, mas vamos para Não, tem tudo a ver com obesidade. Urológicas, né? Não, tem tudo a ver com obesidade, muito pelo contrário. Quando a gente fala da parte vascular,
A gente tem o vasodilatador como primeira linha de tratamento, que é o tadalafila, o sildenafila. Segunda linha de tratamento é a medicação intracavernosa, os cavergetes, bimix, trimix, que são aquelas aqueles injeções, injetáveis locais. Isso, que o paciente aplica 5, 10 minutos antes da relação. E os pacientes refratários ou que não desejam esse tipo de tratamento, a gente vai para a terceira linha, que é o tratamento cirúrgico, de prótese peniana. Como é que é essa prótese peniana? Prótese peniana é uma cirurgia definitiva, né? Então, assim, nenhum paciente pode ser obrigado a colocar uma prótese peniana. Ele tem indicação, ele que resolve se quer colocar ou não. Perfeito. Tá? Então, existem 2 tipos, as infláveis e as maleáveis, as siliconadas. No Brasil, pelo custo, a gente coloca mais as maleáveis, que são aquelas semirrígidas, aquelas que o paciente aparenta estar com pênis ereto 100% do tempo, mas elas são maleáveis, né? Ele consegue alocar de um lado para o outro. É, de certa forma, um pouco mais desconfortável. Elas têm uma durabilidade eterna, praticamente não se vê troca desse tipo de prótese. E tem as infláveis, que funcionam como um mecanismo hidráulico. Elas têm um reservatório de água, de soro, que a gente coloca na pelve, e tem um pump. O paciente A hora que ele quer. é orientado a acionar o pump, que fica na bolsa escrotal. A hora que ele quer usar, ele ativa, fica em ereção ou desativa. Nos Estados Unidos é muito usado, né? E aqui no Brasil, está sendo cada vez mais Não, usado? a gente usa, mas infelizmente tem um custo muito alto, né? Entendi. E os convênios pagam? Olha, está no rol da ANS a semirrígida. Tratamento da semirrígida. disfunção erétil cirúrgico. Então, os convênios liberam sem nenhum problema. E o SUS? A inflável é um pouco mais complexo. E o SUS, alguns como hospitais, né? Não entra tanto como prioridade, mas alguns hospitais... Para tratamento Eu também fiz de residência disfunção. no hospital do SUS, a gente colocava. Entendi. Um caso ou outro, mas colocava. Perfeito. E a prótese acaba aumentando o tamanho? Isso é uma falácia, Não, né? é uma falácia. Isso é uma grande mentira. Aí, A como prótese assim, peniana né? não funciona como um aumento peniano. Eu vou te falar que eu Aliás, nunca vi. Nunca vi a cirurgia, nem na residência. Bom, tudo bem que quando eu fiz residência, acho que... Tem um vídeo Eu no meu acho canal, que não pode tinha. acessar lá. Vocês começaram a fazer quando? A prótese peniana, as próteses penianas, desde a década de 70, 80, né? Mas não Já era. começou. Quando é que ficou comum? Porque a obesidade começou em 69, mas é comum dos anos 2000 para cá. Quando ficou Vamos lá. comum? O Viagra surgiu na década de 90, né? O Viagra, os vasodilatadores. Acho que de lá para cá, quando o Viagra parou de fazer efeito, a população começou a usar bastante, né? Mudou a sexualidade do idoso, começou a mudar, né? Com o surgimento desses vasodilatadores. A gente está falando de 30 anos atrás. Então, quando passou a não mais fazer efeito, começaram-se a intensificar assim, outros tipos de tratamento. Dentre eles, o tratamento cirúrgico para disfunção erétil, a prótese. Entendi. O Viagra, o Viagra, os derivados do Viagra, ele pode causar dependência psicológica? A psicológica, sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque a molecada, teve aquela época ali do início dos anos 2000, que a molecada começou a usar e houve muita propaganda. Na época não tinha internet, né? Mas a gente tinha muita coisa. Eu lembro essa foi uma época que eu estava na residência e se falava muito disso, de que ia causar uma dependência psicológica, ia causar uma disfunção secundária, esse tipo de coisa. Psicológica, sem dúvida, né? Aquela ansiedade auto-performance, né? Ele acha que não vai performar e fica na dependência daquela droga, enfim. Não é uma dependência farmacológica, né? É uma Isso dependência não. psicológica. É psicológica mesmo. O que a gente observa às vezes é que a dose não faz mais efeito e o paciente está viciado com a resposta de que se viciou com a medicação. Mas não é, muitas vezes a sua comorbidade que piorou. Né? A sua doença piorou, a sua doença de base piorou. E já não funciona a droga mais. Né? Aí a gente precisa aumentar a dose. Mas hoje tem gente usando na academia, né? Direto. Não tem evidência científica nenhuma. Mas tá lá. Mas tá lá usando. Para aumentar a força muscular, ganho muscular, enfim. Mas falando... Desculpa, vai lá. Mas falando de prótese, né, assim, eu acho que tá um outro tema que tá bastante na moda, acho que você tem no canal também um vídeo a respeito, é o Urofil, né? Que falando de um tema que não tem nada a ver com obesidade também, mas os grandes preenchedores penianos, então tá muito em alta a estética peniana. O que você acha desse? Estética em geral, né? Estética em geral você acha tá desse muito tema alta. aí? Quando a gente fala de estética genital, aí é um assunto bem polêmico também.
Antes de tudo, a gente precisa deixar claro para o paciente que não existe aumento peniano, né? Não existe cirurgia de aumento peniano. Não existe. O que existe são procedimentos para você mostrar a haste peniana de forma mais notória, né? Então, o paciente vai aparentar ter uma haste peniana e um comprimento maior. Mas não existe cirurgia para aumentar o corpo cavernoso, né? Que são as duas estruturas cilíndricas que dão comprimento para o pênis. Ao contrário, a circunferência, sim, a gente consegue dar um ganho com os preenchedores. E ainda assim, eles precisam ser absorvíveis, né? Isso é ácido hialurônico? Ácido hialurônico, que é o Urofil, que é o mais famoso aí hoje em dia. Você sabe que ali no Seu Vovô é uma história de revista, né? Que eu vi há muito tempo atrás. Eu acho que eu estava na residência ainda, eu estava em Pouso Alegre, de um cara que se aplicava agulhada de abelha no pênis para engrossar, sabia? Porque mas sabe que isso é cultural, né? Algumas tribos africanas, elas têm o hábito de colocar pesos, né? Para ampliar, e picada de inseto. Bom, aí é cultural, né? Aqui está o nosso diretor de imagens aqui, curioso. Aí funciona de acordo com a cultura de cada um. Porque eu já vi isso, doutor Leandro, eu até ia fazer uma pergunta para ela, porque às vezes você falou de plástica, hoje muita gente faz plástica. E a gente até já comentou isso, que às vezes falta o bom senso, né? Porque as pessoas ficam feias, porque exageram. Numa cirurgia, nesse processo peniano para enrijecer, como é que uma pessoa pode ter o bom senso ou não ter o bom senso? Existe uma linha muito tênue, né, entre o que o profissional quer fazer e o desejo do paciente, e ali encontrar, né? Ali alinhar as expectativas e o resultado, né? Porque muitas vezes o paciente quer ter... E vou te falar a verdade, 95% dos pacientes que chegam no consultório querendo um aumento de circunferência, um aumento peniano, eles não têm indicação, né? Aquela indicação lá de micropênis, raramente você acha no consultório. Porque é algo estético, o paciente se incomoda, aquela síndrome do mictório, né? E é em estado flácido, porque existe diferença do pênis em estado flácido e estado ereto, né? Então, ereto, uma parte dos pacientes não tem problema algum. Agora, eles querem... Aí tem aquela questão, né? Hoje, o que a gente vê de aberração de tratamento é, por exemplo, o PMMA, que é inabsorvível, né? Então, os pacientes aplicavam aquilo mais antigamente, né? Hoje, por conta do acesso à informação, graças a Deus, já está mais polido. Mas esses dias eu peguei no consultório um paciente com PMMA, que aplicou há 10 anos atrás, e ele vai aglutinando, né? É uma substância inabsorvível. Nossa. Que vai aglutinando, formando tofos na base do pênis. Fica deformado, né? Então é aquela coisa, para buscar um resultado, ele se submete dá um tiro pela culatra. Você sabe que você fala de informação, mas eu ainda sinto que a informação ela é mais comum aqui nos grandes centros. E eu ainda vejo muitas vezes o interior do Brasil, ainda, inclusive médicos, né, que não se atualizaram, tratando de maneiras talvez equivocadas para os dias de hoje. Eu não sei se falar equivocadas ou se é o tratamento que ele tinha lá, não sei como, mas eu ainda vejo muitas dessas atrocidades, às vezes, né? Vindo do interior. Veja bem, não estou falando que não pode fazer, tá, pessoal? É aquela coisa que você precisa sentir bem com o seu corpo, tá? Tem casos de bolsa escrotal embutida, que a gente faz uma escrotoplastia, o paciente fica com uma haste peniana maior e fica muito satisfeito. A gente faz lipo da região pubiana para o paciente que tem esse padrão ginecoide, apresentar ter um comprimento de pênis maior, e o paciente fica satisfeito mesmo, até o próprio preenchimento, né? A gente ganha 2, 3 centímetros com preenchedor, desde que seja absorvível, uma estrutura segura, feito por um profissional, de preferência urologista, sabe? São procedimentos bem indicados que levam realmente a uma melhora da autoestima, né? O paciente que chega muito preocupado e inseguro com isso, leva você tem um ganho, você observa. Mas o problema é assim, entre a linha tênue, né? Entre o absurdo e o... Eu acho que uma última pergunta, por curiosidade agora. Onde você vê mais casos? No solteiro, no casado, no divorciado? Onde está?
Mas Olha, agora é uma opinião, né? Onde você vê? Vamos lá, né? Opinião baseada em opinião de especialista, né? Não, zero nível de evidência. Vozes da minha cabeça, né? Olha, eu acho que aquele paciente que sai de um relacionamento longo e que quer estar buscando novos relacionamentos, e que está com aquela ânsia, né, enfim, de vivacidade, eu acho que esse é o perfil que mais procura. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Imagina. Nós vamos deixar aqui todos os contatos da doutora, para quem quiser entrar em contato com ela, para quem quiser procurá-la. Mas eu queria perguntar para você o que você deixa de recado, o que você quer deixar de recado para o pessoal. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, foi ótimo estar conversando com vocês aqui, Meire também, que intermediou tudo. Foi uma conversa bem leve, um bate-papo bem descontraído, né? Mas eu acho que deu para a gente conversar bem de forma fácil, né? E que as pessoas vão aproveitar com certeza alguma informação. Eu acho que o que a gente deixa de recado é uma questão que é bem polêmica hoje, é a questão de como olhar a obesidade, né? Hoje em dia a gente tem aquela linha de raciocínio foi uma expressão que eu escutei esses dias, o body positive. Body positive, já ouviu isso? Não. É aquela coisa que você precisa se aceitar da maneira que você é e, enfim, aceitar a obesidade. Lógico que é importante você gostar do que você vê no espelho, mas a obesidade é uma doença, né? Desde que isso não prejudique sua saúde. Eu não tinha visto ainda com esse nome, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente bate bastante aqui, sabe? Eu acho que não é uma questão de se sentir bonito ou se sentir feio. É uma saudável. Questão de saúde, de doença. Exato. Obesidade é uma doença e ela não vai deixar de ser. Exato. Então, E aí, quando a gente fala em doença, a gente vê, né, que tem o desfecho hormonal, a gente vê que tem o desfecho sexual, reprodutivo, e, enfim, influencia em vários campos e aspectos da vida do homem e da mulher. Então, deve ser encarado como uma doença, e eu acho que as especialidades precisam se conversar pelo bem do paciente. Doutora Meiriane, seu recado final, o que você quer falar? Primeiro, gostaria de agradecer a Samira por ter aceitado o convite e o Leandro mais uma vez também por ter aceitado aí essa nossa conversa tranquila. Acho que a conversa foi muito boa, muito efetiva e acho que os nossos pacientes que estão assistindo, eles tiveram clareza de informação, né? E fica aí o convite para quem quiser conhecer a Samira, visitá-la no consultório. E o nosso consultório está sempre com as portas abertas para receber os pacientes. E é isso, acho que esse é o recado. Eu acho que a obesidade está aí, né? E a obesidade é mais um dos malefícios, são as disfunções eréteis. Eu espero que os homens que estejam nos ouvindo, como eu falei, assim, se você olhar estatisticamente, o homem, ele tem vindo procurar a gente mais tarde, com uma obesidade às vezes mais acima. Mais grave. Até porque ele vai deixando de lado algumas coisas, então está aí mais uma disfunção causada pela obesidade que a gente não pode deixar passar, que acho que a gente precisa tratar realmente quanto mais rápido, melhor. Muito obrigado, doutora, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, doutora Meiriane. Obrigada a vocês. Obrigado a tudo. Deixando sempre aqui o QR Code com as nossas mídias, para quem quiser fazer pergunta, quem quiser interagir. Se vocês deixarem bastante coisa, nós trazemos a doutora novamente para que a gente volte a conversar, responder dúvidas e assim por diante. E até logo, até a semana que vem, nós estamos aqui de novo. Amém.